Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Então a gente resolveu fazer mais uma videoaula aqui, né? Trocar uma ideia com vocês de um assunto, né? Sobre espiritualidade, que eu acredito que a gente deva conversar sim, falar sim sobre ele, né? E então assim, hoje eu resolvi falar sobre identidade espiritual. O que seria uma identidade espiritual? Todos nós temos a carteira de identidade de quem nós somos aqui no físico. Mas alguma vez vocês já ouviram falar sobre identidade espiritual? Tenho certeza que não. E esse vai ser um dos assuntos no nosso canal hoje, tá bom? Bom, a gente começa assim, tá, pessoal? A maioria de nós, quando acorda pela manhã, a gente acorda totalmente voltado para fora, com uma movimentação muito grande lá fora. E a nossa mente, o nosso cérebro, ela produz essa movimentação lá fora, através dos pensamentos, da ansiedade. As pessoas já acordam com a movimentação: o que eu tenho que vestir, o que eu vou tomar no café, tomo café em casa, fora de casa, qual é o paciente, qual é o cliente que eu vou ter que visitar. Uma movimentação muito grande. Poucas pessoas, raras pessoas acordam com calma, com tranquilidade, se interiorizando, tendo um diálogo interno, vida interior, que é uma das coisas que a gente precisa praticar nesse mundo aonde nós estamos reencarnados. Mas o que seria vida interior? Vida interior é a gente ter um diálogo com a gente mesmo, conversarmos com nós mesmos. Deixarmos de estarmos tão no externo, sempre buscando respostas lá fora, sempre buscando respostas num guru, num mestre. Só que eu sempre gosto de dizer, falar sobre isso. Muitas vezes, sozinhos a gente não consegue, a gente tem que buscar ajuda. Mas o correto é que a gente pare de buscar mestres externos e busque o mestre interior, aquele que está dentro de cada um de nós. Então o que acontece assim, ó? Muitas vezes a gente olha para nossa vida e não gosta. Muitas vezes a gente percebe que está tudo errado. Muitas vezes a gente olha para nossa vida e não, a gente olha e diz, cara, não está como eu gostaria que fosse. E aí vem a angústia, vem a depressão, síndrome do pânico, processos obsessivos. Mas vamos entender esse processo. Tudo, mas tu falou identidade espiritual. Calma, tem que explicar tudo isso para a gente chegar na identidade espiritual. A gente olha para nossa vida lá fora e a gente não gosta de como ela tá. Aí o que acontece? A gente quer mudar a nossa vida externamente e não interiormente. Quando você não gosta da sua vida, a maioria das pessoas querem mudar de emprego, mudar o casamento, se separar, conhecer uma outra pessoa, querem ir embora do país. Mas não, porque eu sempre digo assim para as pessoas que me procuram, não adianta tu mudar de país se a mudança não aconteceu dentro de você. Eu tenho um exemplo do menino, né, do adolescente com espinhas na cara e o espelho. Vocês conhecem? É uma história espiritual. O menino, ele se olha no espelho, ele vê aquelas espinhas na cara, ele não gosta daquilo. E o que ele faz? Ele muda o espelho, ou muitas vezes ele quebra o espelho. Mas o problema não está no espelho, o problema está nas espinhas na cara dele. O tratamento tem que ser feito nele. Ele precisa tomar medicação para tratar as espinhas, hoje tem tratamentos para isso. Ele precisa cuidar da pele dele, cuidar da alimentação dele. Ele tem sim um esforço que ser feito pela parte dele. Então o que acontece assim, ó? Toda essa movimentação no centro, no externo, lá fora, ela acontece porque a gente precisa ter um centro forte.
Aqui no mundo físico tudo é dual. Quanto mais movimentação lá fora você tiver, você precisa ter um centro forte. Mais uma vez eu falo do exemplo da roda gigante, que ela faz toda aquela movimentação assim, mas toda a força da roda gigante está no centro dela. Ali que está o motorzinho que tem toda a força de fazer a roda gigante girar. Outro exemplo também que eu gosto é do compasso. Você segura ele no centro, movimenta pelo centro e ele faz o círculo. Então o que acontece assim, gente, que a gente precisa entender? Estou sempre falando isso, nós somos craques externos e analfabetos interiores. A gente tá voltado para fora o tempo todo. Nós olhamos o que está fora, comemos o que vem de fora, ouvimos o som que vem de fora, tocamos no que está lá fora, mas a gente não consegue se interiorizar. E aí está o grande problema. Porque o que acontece? Como que acontece essa interiorização? A gente precisa entender o seguinte: quem nós somos de verdade. Quem eu sou é com certeza uma pergunta espiritual, que é uma linha espiritual que é muito trabalhada no budismo, no hinduísmo, no Tibete, por várias religiões. Quem eu sou? Quando eu pergunto para uma pessoa quem eu sou, eu sou o advogado, casado, com filhos, eu digo, cara, tira tudo isso, quem você é? Como assim quem eu sou? Eu sou. Qual é a tua identidade espiritual? E outra coisa, quem você é de verdade? E não aquela cartilha que a sociedade te impõe, uma cartilha pronta, dizendo quem você tem que ser para agradar a sociedade, para produzir para a sociedade. Quem você é de verdade? Uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte: essa identidade espiritual, você faz ela. Você vem já nessa reencarnação com uma essência espiritual, mas você cria essa identidade na reencarnação. Como assim? Tem pessoas que já nascem evoluídas. Vamos entender esse processo? Tem pessoas que já nascem evoluídas sim, mas elas criaram a identidade de quem elas são realmente a partir de várias reencarnações atrás. Tá, mas eu não sou muito evoluído. Aí que tá o X da reencarnação. Se você não é tão evoluído, entenda uma coisa: se você pensa que você é muito evoluído, você não está no caminho. Porque se nós fôssemos muito evoluídos, a gente não estaria aqui, a gente não teria reencarnado. Com certeza, isso é uma certeza. Com certeza, isso é uma certeza. Então, o que acontece assim, ó? Criar a identidade espiritual através de princípios, valores e sabedoria. Uma das coisas que a gente precisa entender é assim, ó, quem nós somos. Se eu perguntar para você quem você é, quem você é, eu não sei quem eu sou. Quem você gostaria de ser? Também ouço, não sei. Para a gente saber quem nós somos, primeiro a gente precisa entender quem nós não somos. E para a gente entender quem nós não somos, a gente precisa olhar para o nosso lado negro, que todo mundo tem. Você olhar para o seu lado negro e perceber, poxa, mas eu sou mentiroso, eu engano, eu minto, eu traio, eu roubo. Cara, a pior mentira que existe é você mentir para você mesmo. Se você mentir para você mesmo, para tudo. Então, o que acontece? Você precisa olhar para esse lado negro e fazer uma autoavaliação e dizer, cara, eu não quero mais ser assim. E outra coisa, sem culpa, mas colocar consciência. Eu sempre digo, aqui tudo é dual. O lado negativo é a culpa. O lado positivo é a consciência. Você colocar consciência aonde você está errando, o que você está fazendo de errado. E aí entra o processo mais difícil, que seria mudar. Fazer essa transformação.
processo difícil e muitas vezes vai levar muito tempo. O que eu mais ouço as pessoas falarem é: qual que é o sentido da vida? Para a gente criar essa identidade espiritual, eu gostaria de compartilhar com vocês um caminho, que é um caminho pelo qual eu trilho. Tempo para se interiorizar, porque quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais eu estiver comigo e me conhecer e saber aonde eu preciso mudar e o que eu preciso fazer para mudar, eu vou conseguir essa transformação. Eu tenho um vídeo aqui no canal, se você quiser assistir, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais dentro eu for calmo comigo, lá fora eu serei calmo com as pessoas. Quanto mais dentro eu for amoroso comigo, lá fora eu serei amoroso com as pessoas. Quanto mais dentro eu não me culpar, eu não ficar julgando, eu também não vou julgar as pessoas. Não é legal julgar as pessoas. E toda pessoa que julga muito, eu sempre falo isso, são pessoas difíceis de conviver. Bem difíceis. Então o que acontece? Um dos caminhos é a meditação, a interiorização, o diálogo interno. Eu a todo momento, a todo instante, eu paro quietinho, assim, como é que eu tô? Todo dia eu faço isso, como é que eu tô? Tô com aperto no coração? Por que eu tô com aperto no coração? Eu tô ansioso, preciso dar uma desacelerada, calma. Outra coisa, assim, que é um patamar muito difícil de se atingir, mas é o que dá todo sentido para nossa vida e para nossa identidade espiritual. A calma, a tranquilidade, porque toda pessoa que tem calma e que tem tranquilidade, ela tem o verdadeiro poder. Uma pessoa quando está gritando, está berrando, está atacando, na verdade, ela está atacando ela. Eu tenho certeza, quantas vezes você já viu pessoas que gritam, que berram, explodem, fazem todo mundo brigar na família e depois ficam calmas. Dentro delas, as pessoas não estão bem. E tudo aquilo que elas falam para os outros, na verdade, elas gostariam de falar para elas. Então, o que acontece? Assim, a gente precisa nos olharmos e nos trabalharmos. Porque o que acontece? Se a gente parar para analisar a nossa vida, se você bebe demais, come demais, fuma demais, todo excesso, na verdade, é uma regra, ele esconde uma grande falta. Mas essa ausência é ausência do quê? Paz interior. Gente, eu acredito que o segredo para a felicidade humana é a paz interior. Só que para a gente encontrar essa paz interior, a gente precisa ter a nossa identidade espiritual, saber quem nós somos de verdade. Na verdade, quem você quer ser de verdade? Aonde você quer chegar? E aí nesse momento a gente vai encontrar uma paz incrível. Existe uma frase muito legal que ela me acompanha, que é assim, na época de pandemia me falado muito assim, o exercício físico é a imunidade do corpo, né? E a frase espiritual que me acompanha é assim, a paz é a imunidade da consciência. E essa paz é uma coisa que você precisa entender que ninguém vai te dar essa paz. Você vai ter que buscar ela. Você vai ter que trabalhar muito para ter essa paz. E essa paz ela começa você sabendo quem você é. Entendendo qual é a sua identidade, quem você gosta de ser. Entenda quem você quer ser para você e para o mundo. E não para agradar o mundo, não para agradar uma família, não para agradar pessoas, não para agradar uma sociedade. Quais são as pessoas que você vê e você admira, que você tem admiração? E essa paz, entende? Porque eu sempre vou falar assim, a gente fala muito de umbral, do inferno, né?
que as pessoas vivem o inferno na Terra. Cara, eu concordo, tem pessoas que vivem o inferno na Terra. Por que elas vivem o inferno na Terra? Porque elas não têm paz de espírito. É só por isso. Só que aí tem uma grande jogada. Para ter paz de espírito, só precisa haver uma mudança de pensamento. Precisa haver uma mudança interna em cada um de nós. Sempre vou me lembrar daquela história do samurai e o mestre. Já contei várias vezes, mas vou contar de novo. O samurai sobe a montanha para falar com o grande mestre. Leva dias para chegar ao topo da montanha. Geralmente os mosteiros são em alto, bem no alto da montanha. Chegando lá, ele chega para o mestre e fala assim: poderia me ensinar, mestre, os mistérios do céu e os mistérios do inferno? E ele: sim, posso te ensinar os mistérios do céu e os mistérios do inferno. Ele já coloca, né, o samurai sobre prova. Seu samurai imundo, sujo, fedido, e o samurai ouvindo um monte de ofensas, ele puxa da espada com toda a raiva, assim: seu desgraçado, eu vou te matar. E aí o mestre fala: e nesse momento foram abertas as portas do inferno. Antes do samurai deferir o golpe fatal, ele entendeu que naquele momento, assim, que ele perdeu a cabeça, que ele não estava em paz, que ele não compreendeu as palavras do mestre, ele respira fundo, ele se acalma e ele guarda a espada. E o mestre fala que nesse momento foram abertas as portas do céu. Uma das coisas que a gente precisa entender, tá, nessa vida, é que essa identidade espiritual, ela vai ser feita por nós. Quem eu quero ser de verdade? Eu quero ser uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa espiritualizada. Só que precisamos entender isso. Para se alcançar qualquer objetivo, precisa de disciplina, persistência e constância. Persistência faz, constância lembra por que você está fazendo. Persistência sem constância, piloto automático. Constância sem persistência são palavras, apenas palavras. E a gente precisa entender que é a prática que vai fazer com que a gente domine qualquer conteúdo. Por isso que nós estamos encarnados. Sempre vou falar isso. Se fosse pra gente evoluir, ouvindo palestra, vendo vídeo, estudando, a gente ficava lá em cima. A gente desce pra carne para praticar a ação. Tanto é que todos os nossos karmas, karma vem de ação. Todo karma é uma ação que gera uma reação. Então a gente precisa entender o seguinte, que o bem mais precioso que uma pessoa pode ter aqui na Terra é paz de espírito, paz de consciência. E entender que toda pessoa que é calma, que é tranquila, ela tem com certeza o verdadeiro poder. Porque a gente precisa entender o seguinte: nessa vida física, problemas irão acontecer. As coisas muitas vezes não vão sair como a gente quer. Você se manter em tranquilidade, paciência e buscando sabedoria, você vai estar um patamar acima de muitas pessoas. Mas quando eu digo assim, patamar acima de muitas pessoas, não como ego, não como vaidade, mas para que você entenda o quanto é importante isso para a sua evolução e que muitas pessoas vão passar por essa vida sem ter essa consciência do que como é importante a paz. Por que nós nos perdemos na reencarnação? Por que as pessoas estão constantemente mudando de casamento, de relacionamento, de trabalho? Elas não têm uma identidade interior. Elas não têm um núcleo forte para movimentação tão grande que é fora. E a gente precisa entender alguma coisa assim, ó: problemas haverão na nossa vida, circunstâncias difíceis. E uma coisa que a gente tem que falar sobre circunstâncias, para você ser feliz, as circunstâncias da sua vida tem que estar ocorrendo tudo certo, tudo como você quer.
você é refém, você é prisioneiro das circunstâncias. As coisas não vão dar certo, muitas vezes vai dar errado, muitas vezes você vai ouvir não, muitas vezes aquilo que você tanto deseja você não vai ter, muitas vezes você vai perder parentes, familiares, amigos, trabalho, casamentos vão terminar, vai ser rompido. Como você vai lidar com isso? Muitas coisas a gente não tem o poder. Você não tem poder sobre o tempo, sobre a temperatura, sobre uma pandemia, sobre uma doença, morte de um ente querido, desemprego, demissões. Você não tem poder sobre isso. Mas como você vai lidar com isso? É muito importante a gente saber quem a gente é, porque no decorrer da nossa caminhada, muitas vezes a gente vai acabar se perdendo. Se perdendo dizendo assim, cara, mas quem eu sou? O corpo físico ele é cheio de instintos, e se você não souber quem você é, os instintos vão nos levar completamente. Eu sempre digo, todos nós temos que ter uma caixinha de primeiros socorros espirituais. O que é a caixinha de primeiros socorros espirituais? Sabe aquele bem que você fez para alguém, ajudou alguém em alguma circunstância, em algum momento, que você ajudou alguém que não estava ninguém olhando? Aquele lá é você. Quando você se perder assim, cara, mas quem que eu sou, meu? Corra para a caixinha de primeiros socorros espirituais e abra ela. Espera aí. Nessa vida, em um momento, eu fiz isso. Eu ajudei uma pessoa, eu ajudei uma instituição, eu fiz uma palestra, eu ajudei pessoas e aquilo me fez muito bem, me fez me sentir muito bem e é essa pessoa que eu sou. Se não tem a caixinha de primeiros socorros espirituais de auxílio, de caridade, quando você foi correto, quando você foi justo, quando você tinha tudo para fazer o errado, mas você não fez. E não tinha ninguém olhando. Porque uma das coisas assim que eu levo muito para minha vida é quando a última porta bate atrás de você, quando você tá sozinho, que não tem ninguém olhando, ali é você mesmo. Naquele momento é você, porque naquele momento ali não tem ninguém te olhando fisicamente, mas espiritualmente sempre vai ter. Não existe lei, não existe regra. Você faz a regra. E ali naquele momento, naquele instante, você é você. Naquele momento, ali é você mesmo. Essa identidade espiritual, eu acredito que a gente deveria aprender isso desde criança, infância, adolescência. E entender que a evolução das pessoas passa por essa identidade espiritual. E essa identidade espiritual, por exemplo, a nossa identidade física, ela nos é dada, ó, teu nome foi dado pelos teus pais, a cidade, essa identidade, ela veio pronta para você. Agora, a sua identidade espiritual é você que vai fazer. Mas lembre-se, você vai fazer a sua identidade espiritual baseado em quem você escolhe ser de verdade. Quem você quer ser de verdade? Você quer ser uma pessoa calma ou uma pessoa desequilibrada? Uma pessoa que está sempre mal-humorada, está sempre bufando, batendo panela, prato. Pessoa que é grosseira hoje, passa 2 dias. Quem já não viu isso? Eu conheço muito, principalmente da minha família. Um dia te trata mal, grosseiro, estúpido, passa 2, 3 dias, vem conversar contigo como se nada fosse. Como se tudo aquilo que ela fizesse não tivesse efeito nenhum. Então o que acontece assim? Diálogo interno. A gente precisa ter um contato com a nossa alma, saber quem nós somos de verdade, quem nós escolhemos ser de verdade. Nesse mundo físico a gente tem tudo para fazer o errado. O tempo todo as circunstâncias nos levam para fazer coisas erradas. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês assim, ó. Fazer o errado é tão fácil. É tão fácil. Fazer o certo é o mais difícil. Mas lá na frente você vai dizer assim, cara, como valeu a pena fazer o certo, fazer o correto. Então você que está assistindo esse vídeo, se você está com alguma frustração, aperto no peito, angústia, cara, você vai ter que resolver isso.
Só que para você resolver isso, você precisa criar uma identidade espiritual e entender que o que eu vejo muito assim, as pessoas muitas vezes, a vida delas está toda virada do avesso, mas elas não conseguem perceber que elas viraram a vida delas no avesso, que elas fizeram escolhas erradas, que elas não mudam. E o que eu mais vejo é as pessoas projetar a culpa nos outros. Poucas são as pessoas que param para analisar e dizer assim, cara, eu tenho cometido erros, eu preciso mudar. Eu preciso mudar isso agora e não depois. Então, essa identidade espiritual, ela só vai ser criada através de reflexão, meditação, momentos de interiorização e momentos onde você fica em solitude, não em solidão. Solitude. Solidão é estar desacompanhado de si próprio. Solitude é eu estou sozinho, eu estou comigo, mas eu estou conectado comigo. Eu me sinto bem. Porque, cara, quando você está sozinho, você não consegue ficar sozinho, é porque você não consegue ficar com você mesmo. Você não consegue ficar com você próprio. Só que nós não temos como correr de nós mesmos. Para onde nós formos, nós vamos estar conosco. Aonde nós formos, estaremos sempre com a gente. E o que acontece? Muitas vezes em relacionamentos, passa muita gente legal pela nossa vida, mas a gente não sabe valorizar essas pessoas. Só que o tempo passa, as pessoas passam, tudo passa, menos você. Você passa por tudo. Só que se está acontecendo de passar pessoas legais e você não saber valorizar, é o momento que você precisa entender, cara, onde é que eu estou errando? Onde é que está a minha consciência? A nossa consciência, ela adora estar no externo. Eu nunca vi um mundo com tantas pessoas com medo. Parece que o medo está tomando conta da humanidade. As pessoas estão com medo, síndrome do pânico. Cara, o que é o pânico? Pânico é medo de ter medo. Por isso que eu sempre gosto de falar da filosofia do guerreiro. O guerreiro, por maior que seja o adversário, por mais forte que ele seja, eu vou enfrentá-lo e eu vou dar o meu melhor. Eu não posso entrar nessa batalha com medo. Eu preciso entrar sabendo do meu valor, com a minha identidade espiritual, sabendo quem eu sou acima de tudo. Entende? Então, gente, esse vídeo de hoje é um vídeo assim que eu tenho certeza que pode fazer um diferencial muito grande na vida de vocês, assim. Além da identidade, eu devia ter aquela identidade aqui física, né, para mostrar. Além da identidade física, você tem uma identidade espiritual. Cara, a identidade espiritual, ela não é fácil de conquistar não, tá? Você vai ter que trabalhar, às vezes, uma vida inteira. E muitas vezes, diversas reencarnações para ter uma identidade espiritual. Quem eu sou? Que tipo de pessoa eu gostaria de ser? Um bom pai, um bom filho, um bom irmão? Uma pessoa que não vive só para si, mas pensa nos seus semelhantes também? Perfeito, legal. Só que você precisa entender esse processo. A gente precisa de momentos de meditação. Meditar. Meditar. Quando você entra em meditação, você está se editando. Ou meditar, eu quero ser uma pessoa boa, tranquila, serena. Porque a gente falou do umbral ali. Umbral não é um lugar para onde você vai. O umbral é um lugar onde você está. Pessoas vivem o inferno em vida. Eu falo isso para vocês. Elas não têm paz. Elas não têm tranquilidade. Mas como conseguir a paz? Como conseguir a tranquilidade? Descubra quem você é. A sua identidade espiritual. Não adianta querer mudar lá fora. Muitas vezes a mudança tem que acontecer dentro da gente. Por isso que esse processo ele é muito difícil. Por isso que a gente vive no mundo da ansiedade. As pessoas pensam e não saem do lugar. Tem que aprender a fazer uma reflexão, tá? O momento atual eu estou com um problema. Ok, vamos pegar esse momento. Ele começa aqui e ele termina aqui, no dia de hoje. Perfeito? Isso é reflexão. Aonde que eu errei? Aí que o negócio vai mudar, sem achar culpado. Outra coisa, mas a pessoa me fez mal. Cara, a pessoa te fez mal porque tu deixou.
porque tu permitiu. Então tem um processo que tu tem que aprender. E é isso que a gente precisa entender. Nossa identidade espiritual. Quem você quer ser? Nós temos um espírito. Você que está assistindo o vídeo, você tem um lado espiritual. Quem é você? Quem sou eu? Quem nós somos? Certo, pessoal? Forte abraço aí. Pessoal, mandem perguntas. Vamos lá. Sugestões para novos vídeos aí. Conto com vocês. Me ajudem aí que a gente possa fazer mais vídeos, tá bom? Fiquem com Deus. Forte abraço.